Boa noite a todos. Nós gostaríamos de desejar paz para todos, de falarmos que é um prazer estarmos aqui. Eu sou Silvana, trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz, GEAL, e vou mais uma vez falar sobre o Evangelho para todos. O capítulo de hoje é capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nós vamos falar dos itens 3 e 4, as preces pagas. Nós vamos aguardar, dar 8 horas o pessoal entrar e nós já vamos começar a nossa fala, o nosso trabalho ao lado de Jesus. Só um minutinho, nós já estamos iniciando a nossa conversa sobre as preces pagas. Vamos começar. Senhor Jesus, obrigada por esse momento, obrigada pela vida, obrigada por este lar que nos abriga, obrigada, Senhor, por esse centro maravilhoso que nos dá oportunidades de trabalho. Obrigada à direção do GEAL, obrigada a todos aqueles que nos acompanham, obrigada à espiritualidade amiga, e como pedinte que somos, queremos te pedir a luz, o conforto para os irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, por todos, Senhor, que estão fora dos teus ensinamentos. Seja com cada irmão e esteja com cada irmão necessitado. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela presença de nossos guias e mentores espirituais, obrigada pelos irmãos desencarnados que vêm aprender conosco. Obrigada pela intuição, obrigada pela vida e mais uma vez, Senhor, gratidão por esta oportunidade, que assim seja. Então, nós vamos começar lendo o versículo do Evangelho para melhor esclarecermos o capítulo, para melhor entendermos o que quer dizer essas preces pagas, o que Jesus veio trazer para nós em relação a preces pagas. Então, ele disse em seguida aos seus discípulos: diante de todo o povo que o escutava, Jesus disse: guardai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nos assentos das sinagogas e os primeiros lugares nos festins,
que, a pretextos de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45, São Marcos, capítulo 20, versículo 38, São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós devemos entender desse versículo para continuarmos? Quem eram os escribas? O que eles faziam para que Jesus fizesse essa observação? Então, os escribas eram os irmãos que liam as leis, que escreviam, que descreviam, os pergaminhos. Eram, vamos colocar assim, um tipo de professor, de orador dos fariseus. Então, quando estavam nas sinagogas, eles queriam os primeiros assentos. Quando iam em festas, eles queriam os primeiros lugares, e quando iam nas casas das viúvas, eles faziam extensas preces. Então, eram irmãos que dominavam a palavra, eram irmãos que sabiam discursar, vamos dizer assim, fazer o discurso para os outros. Então, com isso, eles foram crescendo em ignorância, e essa ignorância trouxe a vaidade, trouxe vícios que não os levavam para uma boa ação moral, para bons trabalhos morais. Por isso, Jesus disse: guardai-vos dos escribas. E será que ainda há escribas hoje? Então, mais adiante nós colocaremos isso. Então, Jesus, nos itens 3 e 4, foi explicado sobre a questão das preces pagas, que Jesus deixa explícito no Evangelho que não vos paguem as vossas preces. Então, ele está dizendo para nós sermos os portadores das nossas preces, nós falarmos das nossas intenções, dos nossos sentimentos. É isso que Jesus trouxe, que não cabe ao outro fazer isso. E mais uma vez, nos itens 3 e 4, ele recomenda: não façais como os escribas, que fazem preces longas, e quando estão nas casas das viúvas, o que acontece? Eles apoderam das fortunas, quer dizer, eles falam as preces e cobram por isso. É um ato moralmente inadequado para quem paga e para quem faz a prece. Por que isso?
Porque a prece, ela não é, né, André Luiz, em Missionários da Luz, colabora no trabalho com Jesus, dizendo que a prece não é um movimento mecânico dos lábios, não é um disco fácil de repetição do aparelho da mente. O que é a prece, segundo o que André Luiz nos coloca em Missionários da Luz? É uma vibração, é uma energia, é um poder. Então, como que eu posso pagar para outro fazer ter energia como eu teria com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus sentimentos? É uma vibração, nenhum ser pode fazer pelo outro. É uma ação individualizada. A prece, segundo o Evangelho, é um ato de caridade. Então, quando o Evangelho coloca que é um ato de caridade, é também um ato de amor. E é um sentimento do coração. E que o Evangelho explica que cobrar alguém, né, que se dirija a Deus por outro, é transformar-se em um intermediário assalariado de Deus. Como pode isso? Ser um intermediário assalariado de Deus? Será que Deus, na sua grandeza, na sua bondade, amorosidade infinita, iria designar alguém para fazer preces pelos irmãos para que ele pudesse atender? E nós estudando os relatos nos livros de André Luiz, nós percebemos que os irmãos que pagam para fazer preces, ele desobriga e chega do outro lado, quando desencarnado, cobrando aquilo que ele pagou pela prece. Ele quer aquilo, ele quer a restituição daquilo que foi prometido. Então, o que esse irmão vai virar? Um obsessor, um cobrador daquele que não conseguiu alcançar a energia de Deus pelo outro. Então, a prece, se ela for paga, ela constitui uma fórmula, e que o seu cumprimento se proporciona a uma soma, a um rendimento. Então, eu vou orar 30 palavras, custa tanto. Eu vou orar 5 palavras, custa tanto. Eu vou orar 10 palavras, custa tanto. Então, eu deveria fazer uma tabela, e isso é economia, é financeiro, e as coisas de Deus são imateriais. Nada do que é cifra, do que é valor, irá conosco. E nada relativo à espiritualidade que eu pague, que eu desobrigue da minha responsabilidade pode ser feito por outra. Então nós temos que ter cuidado, porque das duas uma acontece, segundo o Evangelho. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. E quando nós estudamos o Evangelho
e percebemos nas entrelinhas daquilo que nós precisamos entender e compreender, nós sabemos que Deus não vende os seus benefícios. Deus concede os benefícios. Deus atende às nossas necessidades. Deus atende às nossas vibrações, às nossas emanações de energia. Então, não é possível que Deus, que é um amor, que é puro amor, que é divindade, vai subordinar um ato de clemência, de bondade, de justiça, que a sua misericórdia seja solicitada em uma soma financeira, em dinheiro. Jamais Deus e a espiritualidade agem desta forma. Então, nós, com a inteligência desenvolvida que nós já temos, nós precisamos colocar em prática a razão, o bom senso, a lógica, o raciocínio e compreender ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço pela sua justiça. Então, nós devemos colocar o nosso raciocínio em prática, a nossa razão, o nosso bom senso e compreender que a justiça de Deus é como um sol, existe para todos, sem distinção de etnia, de financeiro, de cultura, de inteligência, seja qual for a diferença que existe, Deus age para todos. E o exemplo que o Evangelho traz é o sol. Assim como o sol está para todos, Deus também o está. Então, voltando a reafirmar, aquele que compra uma prece, uma oração, se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar por ele próprio. Ele se desobriga dessa ação. Por quê? Porque ele considera quite com o dinheiro que já pagou pela prece. Então, isso é o que o Evangelho traz para nós. E nós devemos entender que os espíritos, eles se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Seja uma palavra, mas que seja sua, do seu íntimo, do seu sentimento, essa palavra, que aí terá o atendimento de amigos espirituais, trabalhadores em nome de Deus. Aqueles que pagam as suas preces, eles estão vibrando na energia de irmãos que ainda estão na ignorância, na pobreza de sentimentos, de acordo com Jesus, com os sentimentos que Jesus veio nos ensinar, ainda estão vibrando
numa energia muito inferiorizada, ou energias que não sustenta os desígnios de Deus. Então, a prece, segundo o grande enigma, né, e está no O Semeador de Estrelas, é a exposição mais alta de comunhão das almas. Nós quando estamos em prece, nós estamos no ato mais importante da nossa vida. E aí voltamos a dizer, quando estamos em prece, nós estamos colocando as vibrações dos nossos pensamentos em harmonia com a sinfonia eterna. Então, se eu quero equilibrar meu pensamento, eu vou entrar em vibração, eu vou silenciar a minha mente e vou buscar compreender nesse silêncio as emanações que o plano espiritual está vibrando por mim. Eu preciso aprender a entrar nesse estado. Estudando o livro Ação e Reação, no capítulo 19, Hilário, porque é ele que faz mais perguntas durante o estudo deles na Mansão da Paz, que é uma mansão que atende espíritos que estão nas zonas umbralinas, mas em situação de muito sofrimento. Então, essa mansão tem um coordenador que chama Druso. E aí, no capítulo, eles falando sobre o socorro espiritual, Hilário pergunta: de que vale a súplica rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? Então, presta atenção. De que vale a súplica rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? E Druso responde: a prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho de nossa condição de espíritos devedores. Então, a prece a que aludimos é a prece feita por nós, é a súplica do ser humano para sair do estado em que está para um estado melhor. No caso da mansão, são os espíritos que chegam lá em sofrimentos imensos suplicarem pela boa vontade e compreensão no testemunho da condição de espíritos devedores. E aí Druso continua: valendo não só como plantação de solidariedade em nosso benefício. Então, é solidariedade por nós, é um ato fraterno por nós, mas também como vacina contra a reincidência no mal. A oração age como uma vacina para nós não
reincidirmos no mal. Muita gente fala, quando nós estamos em estudos ou quando há uma necessidade, quem vai fazer a prece? E aí muita gente fala, eu não sei fazer a prece. Todos nós sabemos fazer uma prece. Todos. Porque fazer a prece pode ser uma palavra, vai depender da forma como eu estou fazendo. Emmanuel, no livro Verdade, Caminho e Vida, coloca assim: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Marcos capítulo 12, versículo 38. E Emmanuel vem e explica o que seja guardai-vos dos escribas, que eu tinha perguntado antes. Será que ainda há escribas hoje? E Emmanuel coloca: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Então, no mundo, até hoje, ainda há escribas que gostam de andar com vestes compridas, porque ainda há irmãos que gostam de estarem nos primeiros lugares. Ainda há irmãos ambiciosos, ainda há irmãos que querem agir por conta própria. E aí Emmanuel coloca que Jesus referia aos escribas não só aos intelectuais ambiciosos daquela época, mas aos intelectuais ambiciosos de toda a época. Também os intelectuais excêntricos. O que são intelectuais excêntricos, segundo Emmanuel? São aqueles intelectuais que envenenam espíritos com as suas concepções doentias, oriundas de oriundas da excessiva preocupação da originalidade. Então, nós temos que nos atentar. E aí ele conclui dizendo assim: é preciso fugir aos que matam a vida simples. É preciso compreendermos que o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências, porque há pessoas que acreditam nesses tóxicos achando que é uma verdade, que está certo. E são muitos e muitos irmãos que se deixam arrastar por esses conceitos de intelectuais excêntricos. Emmanuel coloca que há livros cuja função útil é a de manter aceso eles falam achote. Esse achote é como se fosse uma corda que acende para iluminar quando os barcos precisam de uma rota, seguir um caminho no mar, né? Então, é um direcionamento da vigilância de almas. Então, nós precisamos buscar livros com funções úteis
para manter aceso o nosso caminho de vigilância no caráter solidificado nos ideais nobres da vida. E aí Emmanuel coloca que ainda agora, e olha que esse texto é antigo, ainda agora atravessamos perturbados e difíceis tempos para o homem na terra, o mercado de ideias apresenta repletos de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos para a higiene espiritual. Então, precisamos ter cuidado com as letras, com os textos, com as frases que estamos lendo, seguindo. E aí Emmanuel pergunta: vocês podem alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? É a comparação que ele faz. Será que alguém hoje, na atualidade, se um alimento estiver com a data de validade vencida, nós já não comemos, que dirá apodrecido? E aí Emmanuel fala: como que, se você não nutre o seu corpo com alimento apodrecido, como que você nutre a sua mente de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina? Como que pode ser isso? Isso é a mesma coisa de estar comendo um alimento apodrecido. Por quê? Porque é nutritivo e inferior. E Emmanuel recomenda mais ainda: observai os modelos de decadência intelectual e reflete sinceramente a paz que desejas intimamente. Porque se eu não fizer essa observação, se eu não buscar melhorar o meu íntimo com leituras, estudos nutridos na base do Evangelho, de assuntos filosóficos que vai me fazer crescer, eu estou buscando moradas próximo à mansão da paz, que são regiões umbralinas de muito sofrimento. Então Emmanuel coloca que quando nós fazemos essa observância nos modelos de decadência intelectual, nós estamos nos auxiliando a sermos fortes em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, a inteligência precisa caminhar de acordo com o meu espírito. Eu não posso deixar a inteligência desviar, porque ela desviando, o meu espírito também cai em decadência. No Livro dos Espíritos, a questão 658, agrada a Deus a prece? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo.
Então, como uma pessoa que está pagando pelas suas preces, que intenção ele tem? E que intenção tem o irmão que vai fazer a prece que foi paga para ele? Será que esse irmão sentiu e viveu a mesma realidade que você? Será que esse irmão tem a sensibilidade de pedir a misericórdia de Deus por você? E aí, na questão 659, qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. E aí, orar a Deus é pensar nele. E há 3 coisas que podemos proporcionarmos por meio da prece. 1, eu posso louvar. 2, eu posso pedir. 3, eu posso agradecer. A prece, ela não é um ato metódico e mecânico. A prece é um ato de sentimento. E aí, na questão 660, a prece torna o homem melhor? E os espíritos respondem: sim. Quando aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-los. Esse é o ideal da prece. 660A. Aqui está o que fala das preces pagas. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas? Como é que essas pessoas estão orando? Então, o essencial não é orar muito. O essencial não é uma prece longa, mas é orar bem. E o que é orar bem? É você entrar em conexão e em sintonia com a espiritualidade. E aí os espíritos continuam respondendo. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os próprios defeitos. Como é que eu, cheio de defeito, estou querendo pagar para fazer uma prece por mim? Como é que eu, cheia de defeito, quero ler, quero fazer uma prece imensa, sem antes avaliar os meus vícios para eu me melhorar? E aí, como que nós devemos ser perante a oração? Perante a oração, eu preciso compreender como é que eu devo fazer a oração. Então, eu posso fazer a oração no início e no final de reuniões doutrinárias,
de estudos, de leituras edificantes. Para quê? Para eu ter a minha ligação com os benfeitores da vida. E aí, esse texto que eu vou falar agora é do Valdo Vieira, psicografia de Valdo Vieira, e por André Luiz. Então, André Luiz coloca: a prece entrelaça espíritos. A prece é a nossa comunicação com a espiritualidade. Teve uma época que eu estava assistindo a um programa dos adventistas e um pastor falando que nós deveríamos aprender a fazer um diário para com Deus. Escrever um diário dizendo aquilo que nós fazermos uma conversa escrita com Deus. André Luiz também nos coloca que nós devemos abandonar as fórmulas decoradas, abandonar a leitura maquinal de preces prontas e viver preferencialmente as expressões criadas de improviso pela emotividade na exaltação da própria fé. Então, é um exercício de todo dia. Então, se eu falo que eu não sei fazer a prece, se a cada dia eu enfrento esse desafio, eu vou saber me portar diante de uma prece no coletivo. Então, André Luiz coloca para nós: há uma diferença fundamental entre orar e declamar. Nós devemos abster de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros em reuniões doutrinárias. Então, tem um irmão lá fazendo a prece, e eu estou aqui falando alto, repetindo o que ele está falando. E André Luiz fala que nós devemos silenciar, acompanhar por pensamento a prece do irmão. E aí ele conclui: a oração, acima de tudo, é sentimento. Prevenir contra os escribas. O que quer dizer isso? Prevenir do exibicionismo, da afetação ao proferir essa ou aquela prece. Nós precisamos adotar o quê? Concisão, espontaneidade, para que não façamos veículos de intenções especiosas. Mais uma conclusão de André Luiz: fervor da alma, luz na prece. Durante os colóquios de fé, durante as falas de fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido. Então, quando eu estou fazendo uma prece, eu preciso pensar naqueles irmãos que eu melindrei, que eu feri. Pode ser conscientemente ou inconscientemente. Rogando em silêncio e à distância
o necessário perdão pelas nossas faltas. Não precisa de eu falar para todo mundo isso, mas eu posso fazer isso em silêncio. E André Luiz continua nos falando: os resultados da oração, quanto os resultados do amor, são ilimitados. Cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o seu pensamento na intercessão em favor dos menos infelizes. Então a prece, ela não é para ser paga, não é mercado financeiro, é um ato de caridade e que nós devemos fazer a intercessão por todos os irmãos menos favorecidos. É o maior ato de caridade que o ser humano pode fazer. Não custa nada, ele não precisa sair, ele vai fazer isso, ele com ele mesmo. E André Luiz coloca: quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. Controlar a modulação da voz nas preces públicas. Fugir à teatralidade e à convenção. Então eu não posso, na hora da prece, ser diferente do que eu sou. A prece é a minha expressão de fala. Não é o momento de eu me apresentar santificado, como se eu estivesse representando. Os espíritos recomendam: fala da forma que você está acostumado. Você não vai ser melhor por falar mais manso, mais moderado durante a prece. Fale por você, seja você. E aí André Luiz coloca: o sentimento é tudo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41, que completa a nossa prece. E como sugestão, eu vou deixar aqui para vocês o capítulo 15 do Semeador de Estrelas, que é um frade resgatando almas em Salvador. Divaldo, quando trabalhava, saiu para um lanche e foi nas 3 praças em Salvador. Chegando lá na catedral, ele viu em frente à catedral, na porta da catedral, um irmão franciscano desencarnado que trabalhava naquela catedral, porque ali era um tumulto de tudo que se pensava tinha naquelas praças. Então aquele irmão estava na frente da igreja, intuindo almas que estava ou saindo ou indo para o prostíbulo, ou se drogando, ou se viciando naquela praça. Então são diversos os momentos na praça, os momentos de irmãos buscando materialidade para sustentar vícios. E esse frade fala com o Divaldo e mostra que ele intuía os irmãos a entrar na igreja para aprender
a ouvir o silêncio da fé dentro da igreja. E nesse trabalho ele resgatou muitas almas dos vícios. Então, é um texto lindo que mostra que a oração, a intuição tem o poder de trazer os irmãos do vício para as verdades morais, para os ensinamentos de Jesus, para o aprendizado do amor, da caridade e da fé. Muita paz e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.